Então, vamos falar nessa aula sobre os números racionais. O que são os números racionais? Os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração, onde o denominador, ou seja, o número que está embaixo da fração lá, não, tem que ser diferente de zero. No caso, essa fração ela tem que ser composta por dois números inteiros. Então, antes de vermos a questão dos números racionais, é bom sabermos a questão dos outros conjuntos numéricos, inclusive dos inteiros, né, que forma essa fração aí que estamos falando, e os números naturais. Então, coloquei aqui diferentes representações aí dos números racionais e também dos outros conjuntos numéricos. Aqui temos o conjunto dos números racionais, onde tem vários números aqui, e os outros conjuntos que está dentro desse conjunto dos números racionais. Primeiramente, ali no círculo vermelho ali, a gente tem os números naturais, onde começando pelo zero, que não possui sinal, e os números positivos, né, que são infinitos, mas aqui a gente coloca uma quantia finita que para poder representar o conjunto dos números naturais. Depois aqui temos o z, né, que representa o conjunto dos números inteiros, com o conjunto dos números naturais, que faz parte dos inteiros, e os números negativos, que a gente trabalhou nas aulas anteriores com as operações. Agora temos o conjunto dos números racionais, aonde além de ter o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, que os naturais faz parte dele, temos os números decimais e dízimas periódicas que podem ser representados por frações. Aqui tem uma fração e aqui temos outras frações. Então, no caso, temos decimais exatos e as dízimas periódicas. Então, vamos lá. Aqui representei de outra forma, conjunto dos números naturais, né, que inicia-se em zero e é infinito. Dá uma ideia de contagem, né, porque representa as quantidades. Esses números são positivos, exceto zero, né? Como podemos ver aqui no conjunto dos números inteiros, onde comecei pelo 5 negativo, infinito, né? Começa pelo 5 negativo e contando os números negativos como se fosse os positivos na forma invertida. 5 negativo, 4 negativo, 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo, 0, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo e infinito. Depois o conjunto dos números racionais, que é representado aqui pelos números inteiros, né? 2 negativo, a infinito aqui vem 1,5 negativo, depois 1 negativo, 0,5 negativo, 1 sobre 10 negativo também, aqui o sinal negativo ficou bem pequeno, depois infinito, 0, infinito, meio positivo, infinito, 1, infinito, 2 e infinito também. Então, entre dois números inteiros existem infinitos números racionais, lembrando que os números inteiros também são números racionais. Eles também podem ser representados na forma de fração. Depois vou mostrar isso. Temos aqui a reta numérica dos números racionais. A reta numérica dos números racionais tem origem em zero, como a reta numérica dos números inteiros. E também aqui, ó, temos os números inteiros à mesma distância um do outro. Aqui 0, 1 positivo e depois vai ter o 2 positivo para o lado de lá. E aqui também temos 1 negativo e 2 negativo. Aqui eu coloquei só apenas os números com décimo, 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos, 8 décimos, de 2 em 2. É claro que os números podem ter outras casas decimais. Lembrando que o ponto aqui, porque eu trabalhei lá com o GeoGebra, ele na verdade aqui representa a vírgula, como se fosse nesses números aqui. Mas existe uma diferença entre a nossa forma de representação de números decimais e a forma de representação de números decimais aos países que falam a língua inglesa, que, por exemplo, no caso do ponto, muda para a vírgula, que é a nossa representação aqui, certo? Então, dando continuidade aqui, como a gente pode ver, né, os números
esses números decimais aqui podem ser representados na forma de fração também. Vou colocar um novo quadro, né, e fazer essa demonstração. Configurar aqui, formatar fundo. Então vamos lá. Por exemplo, o 2 negativo, que é um número inteiro, ele pode ser representado na seguinte forma de fração. A fração negativa, já que temos o 2 negativo, 2 sobre 1. É uma fração mais fácil de representar. Mas também podemos ampliar ela, certo? Colocando o sinal negativo e multiplicando ambos os números que formam as frações, ambos os números inteiros, por exemplo, aqui tem que ser número inteiro e aqui número inteiro, né? Por 2 é um exemplo. Se eu fizer 2 vezes 2, no caso, vai dar 4. Então, vamos ter aqui o 4 sobre 2. Também tem que multiplicar o de baixo por 2. 1 vezes 2, que vai dar 2. Geralmente, eu faço uma seta para estar mostrando aí a operação que eu fiz, que foi multiplicar por 2 ambos os números da fração. Então, vezes 2. Bom, outra coisa interessante é que para mim transformar qualquer número que está na forma de fração para o número decimal, basta eu dividir o número que está sobre ele pelo número que está embaixo dele, no caso, o numerador pelo denominador. Então, por exemplo, se eu tiver 5 sobre 2, né, ele vai representar o número na forma decimal a seguinte: 5 dividido por 2, né, vai dar 2,5. Então, essa é a forma de representar. Agora, pergunta: mas como eu faço para voltar nessa fração? Será que é fácil assim? Se eu tenho aqui o 2,5, basta eu fazer o seguinte. No caso aqui, eu vou observar, né, quantas casas tem após a vírgula. Vou retirar a vírgula do número, vai ficar 2,5, vai ficar 25, 2,5, dividido por 10, já que após a vírgula tem apenas um algarismo. Se fosse 2 algarismo após a vírgula, por exemplo, 2,52, por exemplo, eu teria, retira a vírgula do número, 252 vai ficar dividido por 100. Lembrando, né, que aquele 2,5 aqui e esse daqui também, posso verificar se eu posso simplificar essas frações. Como? Por exemplo, 25 e 10, 25 é terminado em 5 e 10 é terminado em 0. Temos o critério de divisibilidade por 5, que diz o seguinte: números terminados em 0 e 5 são divisíveis por 5. Dessa forma, eu vou dividir 25 por 5, que vai dar 5, e eu vou dividir ali o 10 por 5, que vai dar 2. E agora a gente tem uma fração redutível. Já que o 5 é possível dividir apenas pelo 5 ou por 1, já que ele é um número primo. O 2 não é divisível por 5, então a gente para por aqui. Isso é uma fração irredutível. Vou colocar as operações que eu fiz, que é dividido, no caso aqui, por 5, e aqui dividido por 5 também. Bom, finalizando o vídeo,